Graça e paz, meus irmãos. Eu acredito que está se aproximando já o momento em que nós teremos a oportunidade de estarmos juntos novamente, presencialmente juntos, mas enquanto ainda existem as restrições por ordem das autoridades, nós vamos obedecê-las e tomar todos os cuidados necessários, as recomendações necessárias, mas nesse mesmo momento nós continuamos em oração. A igreja continua viva, ela continua funcionando, ativa em seus lares, nos lares de cada um dos irmãos. A grande família da igreja é composta por pequenas famílias e isso nos fortalece. Aproveite bem esse tempo para que Deus possa trazer crescimento à sua vida, à comunhão com a sua família. Nós vamos meditar em 3 mensagens. Hoje, a primeira, no início do Evangelho escrito por Marcos. Por que 3 mensagens? Porque são 3 narrativas sequenciais, para que nós possamos tirar o máximo de proveito dessas narrativas. É preciso que nós vejamos as 3 em sequência. E a primeira delas está em Marcos capítulo 1, dos versos 40 a 45, e a terceira se encerra em Marcos capítulo 2, verso 17. Nós temos aqui 3 narrativas que precisam ser vistas e compreendidas como progressivas. É uma verdade que está sendo revelada e essa verdade ela é progressiva. Uma verdade se soma à outra. Se você ler o Evangelho escrito por Marcos, você deve ter em mente qual é o objetivo dele. Quando nós lemos Marcos, a primeira parte, até o capítulo 10, nós percebemos que ele está mostrando quem é Jesus. A segunda parte do Evangelho de Marcos nos mostra o que Jesus veio fazer. E enquanto ele responde essas 2 perguntas, quem é Jesus e o que Jesus veio fazer, ele também nos faz uma outra pergunta ou nos responde uma outra pergunta: o que significa seguir a Jesus? E nós vamos ver aqui nessas 3 mensagens sequenciais, progressivas, o que significa seguir a Jesus. Quem é o Jesus que você segue? E eu espero que isso traga alento, encorajamento ao seu coração. Hoje nós veremos a primeira das 3 mensagens. Eu vou ler para os irmãos Marcos capítulo 1, dos versos 40 ao 45. É a cura de um leproso. E o título do editor. Eu sugiro que nós possamos entender como título a purificação de um leproso. E nós vamos ver por quê. A lepra, ela não era considerada somente uma enfermidade, era considerada uma impureza e não só física. Então vamos ver. Nos diz assim, Marcos capítulo 1, a partir do verso 40 até o 45. Aproximou-se dele, de Jesus, um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindos de todos os lugares. É importante nós fazermos uma ligação entre essa narrativa e o que havia acabado de acontecer.
Jesus, ele havia acabado de falar sobre a sua missão nesse mundo. Ele diz no verso 38, os discípulos o procuram, ele havia acordado de madrugada e foi para um lugar deserto e orava. E quando eles o encontraram, disseram: mestre, está todo mundo te procurando. E ele respondeu no verso 38, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. E isso nos mostra que ao sair em sua jornada, o Senhor, ele manifesta o poder do seu evangelho. Ao pregar o evangelho, coisas maravilhosas aconteciam. E até hoje é assim. Quando nós pregamos o evangelho, cumprindo a nossa missão nesse mundo como povo de Deus, coisas maravilhosas acontecem. E a mensagem do evangelho, nessa narrativa que nós acabamos de ler, ela nos ensina que Jesus tem o poder de purificar o impuro. Nessa narrativa, nós lemos como nosso Senhor Jesus Cristo purificou um leproso. E a primeira coisa que nós precisamos atentar aqui é para a condição desse homem que se lança prostrado aos pés de Jesus. Veja o verso 40. Aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar. Então, para compreender a grandeza do poder do evangelho nesse milagre, nós precisamos entender, em primeiro lugar, a terrível natureza dessa enfermidade que Jesus havia acabado de curar. Era uma enfermidade terrível, era um mal terrível, não era uma simples doença. Não se trata apenas de uma infecção de pele, porque a lepra ataca todo o organismo, não só a pele, mas o sangue, a carne, os ossos, ela ataca todo o organismo da pessoa. E assim a pessoa enferma de lepra, ela começa a perder as extremidades do corpo que vão apodrecendo, ela começa a se tornar insensível às partes do seu corpo e começam a se machucar, e então ela começa a perder essas partes extremas do corpo. Agora, há um mal pior do que esse mal físico. Pior do que os sintomas físicos era a condição social, a condição espiritual que a doença impunha sobre os enfermos. Era pior a dor da alma, era um sofrimento indizível. Entre os judeus, o leproso ele era considerado uma pessoa imunda, a ponto de que se alguém se aproximasse de um leproso que vivia em colônias separadas, e de longe talvez ele não pudesse perceber que a pessoa era leprosa, ela precisava gritar, o leproso precisava gritar lá de longe: impuro, impuro, para que a pessoa se afastasse dele, nem chegasse perto dele. E assim ele era afastado do convívio social, ele vivia em colônias separadas, às vezes em cavernas, ele era impedido de participar das atividades religiosas públicas, ele não podia comparecer ao culto público para adorar junto com os seus irmãos. Um leproso era forçado a viver numa casa separada. Ele não podia viver com a sua família. Ninguém poderia tocar nele, ninguém poderia proporcionar qualquer ajuda a ele nessa condição. É algo terrível e nós então começamos a pensar: olha, essa é uma condição terrível, eu nunca desejaria estar numa condição dessa, ou sequer em algo parecido com isso. E daí nós precisamos perguntar: existe entre nós algo que se assemelha, algo que se possa comparar à lepra? Muitos males têm surgido no mundo, muitas enfermidades, muitas doenças graves têm surgido. Mas será que existe algo que se compare ao mal da lepra nos dias de Jesus?
Há uma terrível enfermidade da alma, uma enfermidade enraizada na nossa própria natureza. É algo que está cravado em nossos ossos, em nossa medula, e ela possui uma força mortífera. Essa enfermidade é a praga do pecado. É algo terrível. Assim como a lepra, pecado é uma enfermidade profundamente enraizada. E essa enfermidade, ela infecciona cada parte da natureza. É uma enfermidade que traz mal ao nosso coração, afeta a nossa vontade, contamina a nossa consciência, distorce o nosso entendimento, prejudica a nossa memória, traz más inclinações às nossas afeições, todo o nosso corpo. Da mesma maneira como a lepra, o pecado nos torna pessoas repugnantes, nos torna abomináveis. A lepra nos torna incapazes do convívio com Deus e inadequados para a glória celestial. Estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, separados da glória de Deus. E como a lepra nos dias de Jesus, o pecado é incurável se o tratamento for feito por qualquer médico humano. Agora, o pior de tudo, diferente da lepra, porque a lepra acometia certas pessoas, mas diferente da lepra, o pecado é uma enfermidade que acomete cada ser humano. Aos olhos de Deus, todos nós somos como o impuro. A palavra de Deus nos diz claramente: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E a palavra de Deus ainda, ela nos garante em Isaías 64:6, todos nós somos como o impuro e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Ter consciência da nossa própria enfermidade é o primeiro passo em direção à cura. É uma condição terrível, essa condição humana. Não é uma condição adquirida com o tempo. Nascemos assim. O salmista é capaz de dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Nascemos com esse pecado. Nascemos com essa enfermidade, a enfermidade do pecado. Mas a esperança. E onde está a esperança? A esperança está no fato de que Jesus tem o poder para purificar o impuro. Esse é o ensino aqui. Jesus é poderoso para purificar o impuro. Esse é o Jesus que você deve seguir. Esse é o Jesus que você está caminhando dia após dia, seguindo. O poder do nosso Senhor é um poder imenso, o poder dele é um poder admirável. Diante do pedido desesperado, diante daquele pedido contrito do leproso, algo maravilhoso aconteceu. Olha o que diz o verso 41, movido por compaixão, estendeu a mão, Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique purificado. E o que foi que aconteceu depois disso? Olhe, o verso 42 diz: imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Imediatamente desapareceu aquela praga mortal e o impuro foi purificado. O que foi necessário? Bastou uma palavra, bastou um toque. E ali estava diante de nosso Senhor não mais um leproso, mas ali estava um homem sadio, agora um homem forte. E isso somente fisicamente, porque não é só a parte física. Imagine, a esperança renasceu em seu coração. Agora as coisas fazem sentido. Agora há um futuro para se pensar. A alegria desperta em seu coração. Imagine suas expectativas agora, de rever sua família, de voltar ao culto público, de poder habitar na sua casa.
Agora, o impuro purificado, ele está livre das dores, ele está apto para viver em sociedade com seus semelhantes. É uma transformação como que da morte para a vida. Era alguém que já estava morto em seus sonhos, esperanças, expectativas, e agora a vida renasce, porque Jesus o tocou, porque Jesus lhe disse: quero, seja purificado. E aqui há encorajamento, há muito alívio em saber que nada é impossível para Jesus. Jesus tem o poder para purificar o mais enfermo coração. Jesus tem o poder de purificar a alma mais contaminada. E nós vemos o relato bíblico e nós vemos o relato na história de pessoas talvez desenganadas pela sociedade, sem qualquer esperança e expectativa, que foram tocadas por Jesus e que ouviram de Jesus: quero, seja purificado, e tiveram suas vidas transformadas. Ele tem poder. Os piores casos de lepra espiritual podem ser purificados. Qualquer pecador, por mais enfermo que esteja, pode ser aproximado a Deus mediante o sangue e mediante o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso perceber isso. Mas essa narrativa, ela termina de forma curiosa. Nós vemos o poder de Jesus de purificar o enfermo, mas nós podemos aprender aqui também a necessidade de sabedoria e a necessidade de bom senso para os impuros purificados. É curioso o final. Veja dos versos 43 a 45. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Veja que Jesus havia acabado de dizer no verso 38, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. E Jesus certamente realizava seus sinais, suas maravilhas, comprovando quem ele realmente era, e ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido. Mas agora, por causa de uma atitude, pela falta de bom senso de um impuro purificado, essa pregação, de certa maneira, ela é impedida de chegar em alguns lugares. O texto diz que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes as pessoas estão mais interessadas nos milagres, nos sinais operados por Jesus, do que na mensagem pregada por Jesus. Porque o milagre em si, ele não tem o poder de salvar, mas a mensagem que o milagre traz, esse tem o poder de salvar. A purificação da lepra talvez não tenha o poder de salvar aquele que foi purificado, mas a pregação, o ensino, a mensagem por trás desse milagre, esse tem o poder de salvar, de purificar o impuro da sua alma. Veja o que aconteceu. O Senhor, ele ordena àquele homem que nada falasse sobre a sua cura, mas em vez disso, o homem desobedeceu e começou a divulgar por toda parte o que havia acontecido. Por causa disso, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E a aplicação prática disso para nós, meus irmãos, é que há um tempo de falar e há um tempo de calar. Tudo é bom quando é feito em seu tempo próprio.
A causa do nosso Senhor, às vezes, ela pode avançar mais pela quietude, pela paciência, do que por qualquer outra maneira. Eu acredito firmemente que a causa do Senhor está avançando nos nossos dias, mesmo estando socialmente isolados. E essa causa está avançando na quietude, na paciência, e pode estar avançando muito mais do que através de qualquer outra forma. Há um tempo para cada coisa, e conhecer o tempo certo para cada coisa deve ser o objetivo de cada um de nós. Buscar o discernimento de Deus. Nós não podemos fazer do Evangelho um atrativo social. Não podemos fazer a propaganda de milagres como se isso fosse a razão de viver da igreja. Não. Os milagres foram realizados e podem ser realizados. Deus tem em suas mãos todo o poder, mas não é isso que salva o pecador. Não é isso que purifica o impuro. O que purifica é a mensagem por trás do sinal que Jesus já operou, e eles estão aqui registrados. João, ele diz que Jesus realizou tantos sinais que nem poderiam ser escritos em livros. Mas ele diz, esses, porém, foram registrados para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Por que esse milagre está registrado aqui? Para que possamos crer, para que possamos anunciar que Jesus tem o poder de purificar o impuro. Não há necessidade alguma de marcar o dia do milagre. Venha, hoje é o dia do milagre. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e hora marcada, 19, 19h30, 20, 15, 8, é a hora do milagre, é o dia do milagre. Não. Nós devemos proclamar, olha, esse é o dia aceitável. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Renda-se ao Senhor, prostre-se de joelhos e clame a Ele por purificação. Porque muitas vezes há pessoas boas que demonstram mais ação do que discrição. E isso pode atrapalhar. E muitas vezes atrapalha. Devemos orar por um espírito de sabedoria, devemos buscar de Deus uma mente sã. Oremos, peçamos ao Senhor que nos dê a cada dia discrição, nos dê bom senso, não arrogância, não orgulho. Sejamos ousados quando tivermos que confessar a Cristo e não nos envergonhemos do nome dele jamais. Mas nós precisamos ter cuidado para não trazer prejuízos com atitudes mal orientadas e não orientar mal a atitude das pessoas. Maravilhoso ler esse relato. Enquanto Jesus pregava, também realizava maravilhas. É o poder do Evangelho. Jesus ainda realiza maravilhas através da pregação do Evangelho. Por isso, é necessário que esse Evangelho seja pregado fielmente, com sabedoria, com bom senso. Nós devemos ter cuidado e pedir a Deus sabedoria para que a nossa pregação do Evangelho possa atrair pessoas a Jesus e jamais impedir que essas pessoas sejam alcançadas por Ele. Veja a atitude daquele leproso purificado. Ele tornou impossibilitada a presença de Jesus em muitos lugares. Algumas pessoas iam até Ele, multidões iam até Ele. Mas veja que a atitude dele não foi boa. O Evangelho, ele nos ensina que Jesus tem o poder de purificar o impuro, e é isso que nós aprendemos aqui. O pecado nos faz impuros aos olhos de Deus, inaceitáveis na presença de Deus. O pecado, assim como a lepra, acaba com a vida das pessoas, acaba com a sua vida social, com a sua vida emocional e acaba com a sua vida espiritual, não traz qualquer benefício a ele. E no fim, o que o pecado tem a oferecer é somente a morte. Bom seria se todos tivessem seus olhos abertos e fossem capacitados a ver os seus pecados como as feridas de uma lepra.
Seria bom porque assim correriam para Cristo e prostrados suplicariam como aquele homem fez: se quiseres, pode purificar. Só o perdão de Jesus pode nos purificar. Ele pode trazer a purificação porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Jesus é aquele que pode purificar através do seu perdão, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olhe para as suas feridas e diga em seu coração: Ele pode. Pense na vida diferente que você deseja e diga para si mesmo: Ele pode. E ainda que você já tenha sido purificado por Jesus, salvo por Ele, lembre-se do que Jesus disse a Pedro: não, quem já se banhou não precisa ser banhado novamente, precisa lavar apenas os pés. Nós andamos por essas ruas e nós muitas vezes somos contaminados pelo pecado. Nós já fomos salvos, nós não precisamos nos converter de novo, mas é necessário que Jesus nos purifique dos pecados cometidos a cada dia. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para isso, humildade, para nos prostrarmos aos seus pés todos os dias e lhe dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, porque Ele pode. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus te purifique por completo, te purifique de uma vez por todas, te habilitando ao céu, à convivência com Deus, e que te purifique a cada dia, limpando dos pecados cometidos. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é aquele que tem o poder de purificar o impuro. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue derramado tem o poder de purificar os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Nos dê sabedoria, discernimento, prudência para levar essa mensagem do Evangelho aos corações. Nós tenhamos essa mesma consciência da nossa missão aqui, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, porque para isso nós estamos aqui, para te adorar, ó meu Deus, e para proclamar a tua preciosa palavra, o teu precioso Evangelho. Nos ajude, nos abençoe esse coração que agora pede por purificação. Eu tenho certeza de que o perdão do Senhor está disponível a nós. Eu agradeço pelo perdão a nós oferecido e concedido em Cristo Jesus. Meu Deus, nos ajude a passar por esse tempo e que na quietude desse momento nós possamos ser usados pelo Senhor para que o seu Evangelho se expanda até os confins da terra. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nossas vidas. Que sobre cada um de nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, levanta sobre nós o seu rosto, meu Deus, e dá-nos a sua preciosa paz, em nome de Jesus. Amém. Receba o perdão que Jesus tem a oferecer. Há poder no sangue de Jesus. Ele é poderoso para purificar pecado. Que Deus te abençoe.